Vamos lá, continuando então, dando sequência. Então eu conversei com vocês sobre o procedimento de uma ação civil pública. Depois eu vou mostrar para vocês aqui uma petição inicial, a gente trabalha em cima disso, né? Aí foca nesses aspectos com vocês, tá? Falei sobre o rito, falei sobre a opção pela audiência de conciliação e mediação. Outro ponto, mas aí é muito simplório, aí tome cuidado, né, para você não vai cometer esse erro, porque eu acho que vai estar contextualizado, você vai entender bem que isso não se adequa ao que você está narrando na sua petição inicial de uma ação civil pública. Numa petição inicial comum, é muito comum você indicar o endereço profissional do advogado. Acho que eu não preciso nem de mencionar. É claro que aqui você não vai indicar endereço profissional do advogado, porque isso não faz nenhum sentido. Você está atuando como defensor público. Então, quem está me ouvindo aqui, por exemplo, e for advogado como eu sou, por favor, não vai cometer esse erro, que você não vai indicar o endereço profissional do advogado. Então, você esquece o artigo 77, inciso 5 do CPC, porque ele é inaplicável aqui nesse contexto, tá? Então, toma cuidado com esse ponto aqui, que ele não se aplica nesse raciocínio, tá? Dando sequência, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte. Quando você for ajuizar a ação civil pública, o examinador pode mencionar que já teve, por exemplo, o inquérito civil. Lembrando que o inquérito civil ele está previsto na lei da ação civil pública, tá? Ele está previsto na lei da ação civil pública. Não é a defensoria pública, tá? Diretamente que vai firmar o inquérito civil, né? Mas é importante você ter isso aí em mente, que é possível. Então é possível já ter tido um procedimento investigatório prévio, né? Então tome cuidado com isso aqui. É o que você vai escrever, né? Houve um inquérito civil, né? O inquérito civil você vai encontrar ele previsto na lei da ação civil pública e em vários outros dispositivos, né? Então toma cuidado, né? E ele não é obrigatório, não é um procedimento obrigatório, né? Tá? Então você vai encontrar o inquérito civil previsto na lei da ação civil pública. Tá? Na lei da ação civil pública, você vai encontrar ele lá previsto, e a legitimidade ativa dele é do Ministério Público. Quem tem legitimidade ativa para o inquérito civil? MP. Aí eu quero que vocês tomem cuidado, nada obsta, tá? Vai lá no artigo 8º, parágrafo 1º, deixa eu colocar para vocês aqui. Artigo 8º, parágrafo 1º da lei da ACP. Traz a regulamentação do inquérito civil. Quem instaura o inquérito civil? Ministério Público, sempre. Tá? A Defensoria Pública não instaura inquérito civil. Agora veja, nada obsta que tenha tido um inquérito civil sob a presidência do Ministério Público. Não confunde inquérito civil com termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta pode ser firmado por qualquer dos legitimados para ação civil pública. O TAC. Perfeito? O TAC, o termo de ajustamento de conduta, ele pode ter sido firmado por qualquer dos órgãos públicos legitimados. A controvérsia que você tem é se associações podem firmar TACs. Esse é outro assunto. Aqui eu estou falando sobre inquérito civil. O inquérito civil é um procedimento investigatório, só isso. Tá? Ele é um procedimento investigatório, nada diferente disso. Tá? Um procedimento investigatório de legitimidade do MP. Mas o fato de ter tido um inquérito civil, ele simplesmente vai dar fundamento à sua CP. Em outras palavras, não é obrigatório para a ACP. Então toma cuidado, tá? Por exemplo, já foi perguntado em prova dizendo que já havia um inquérito civil que evidentemente está sendo promovido pelo Ministério Público, então o candidato já pegaria esse raciocínio, mas isso obsta que a Defensoria Pública ajuize uma ACP? Claro que não. Não é obrigatório para a ACP. Da mesma forma, não impede que outro legitimado ajuize uma ACP. Você entende isso? Tá? A legitimidade, ativa na tutela coletiva, estou sendo bem genérico, tá? É uma legitimidade concorrente
e não disjuntiva. Já ouviram falar disso? É uma legitimidade ativa concorrente, ou seja, qualquer ou quaisquer dos legitimados da tutela coletiva, eles concorrem na possibilidade de apresentar, né, de ajuizar, evidentemente, uma ação coletiva. E ser não disjuntiva significa que a legitimidade de um não afasta a legitimidade do outro. A legitimidade de um não afasta a legitimidade do outro. Perfeito aqui? E aí, veja, da mesma forma eu quero que vocês tenham cuidado com o TAC, né? Ou também chamado por alguns de CAC, né? Termo ou compromisso de ajustamento de conduta. Já o compromisso de ajustamento de conduta ou termo de ajustamento de conduta, tá? A legitimidade já é mais ampla, tá? Qualquer órgão público tem legitimidade para firmar um TAC, basta ser um órgão público. Artigo 5º, parágrafo 6º, deixa eu botar aqui, né? Artigo 5º, parágrafo 6º da lei da ACP. Tem outros fundamentos, tá? Tô pegando só o principal, tá? Mas eu quero que vocês compreendam o seguinte: o fato de já ter um TAC não impede também a propositura de uma ACP. Isso eu quero que vocês tenham cuidado, tá? O fato de já existir um TAC, isso não impede uma ação civil pública. Haroldo, não entendi. Olha só, todo TAC ele é firmado com fundamento na cláusula rebus sic stantibus. Todo TAC é firmado com a cláusula rebus sic stantibus. Aquela cláusula mesmo que você estuda no direito civil. Que você estuda, por exemplo, na análise da teoria da imprevisão. É isso aí. Ou seja, ele é firmado de acordo com as circunstâncias daquele momento. Então, se hoje foi celebrado um TAC e amanhã ou depois, um mês, um ano depois, as circunstâncias fáticas se modificam, nada obsta que se tenha outra ação civil pública. Isso é ruim no aspecto daquele ofensor, de quem causou o dano, mas isso é ótimo para a proteção dos direitos coletivos. Haroldo, não entendi essa parte. De novo, eu sou uma empresa que estou gerando danos ambientais. Perfeito? Eu sou uma empresa geradora de danos ambientais. Muito bem, vamos lá. Eu tenho interesse em firmar um TAC com a Defensoria Pública? Bem, posso ter interesse. Só acontece o seguinte, eu fiz um TAC hoje. 6 meses depois, as coisas mudam. Por exemplo, a tecnologia de proteção ambiental aumenta, melhora, evolui. Então, vamos dizer assim, eu fui pelo TAC obrigado a instalar os equipamentos X para combater a poluição. 6 meses depois, a tecnologia muda e agora você tem uma aparelhagem X mais 1. Aí o defensor vira para mim e manda um ofício, manda uma comunicação, né? Uma recomendação. Olha só, acho melhor você usar o equipamento X mais 1. Aí eu pego e falo, eu como ofensor, como empresa, falo, não, eu tenho um TAC que eu já fiz lá dizendo que era para celebrar e utilizar o equipamento X. Aí ele fala para você, olha, eu vou ajuizar uma ACP. Aí você fala, não pode, porque a gente tem um TAC firmado. Ó, STJ tranquilão, tá? Vou botar para vocês aqui, ó, anota aí, ó. Esse fundamento está no recurso especial 1.572, tá? Matéria bem pacífica, 000 de São Paulo. Ministro Herman Benjamin, tá? Sempre é cabível uma nova ação civil pública, ainda que já tenha um TAC. Por quê? Porque o TAC é firmado rebus sic stantibus. O TAC é firmado conforme as circunstâncias do caso concreto. Então, se as circunstâncias fáticas se alterarem, é cabível outra ação civil pública. Então, o resumo da história é, ó, a ACP não depende do inquérito civil ou do TAC. Isso é a regra geral. A ação civil pública ela não depende do inquérito civil ou TAC. Agora, olha só. Contudo, agora vamos lá. Ó. Contudo, são questões importantes, inclusive para uma tutela provisória.
Entende isso? Veja, se já teve um inquérito civil que chegou na conclusão XYZ e você agora está ajuizando uma ação civil pública, veja comigo. Você já tem muito mais fundamento para, por exemplo, obter uma tutela provisória. Concorda comigo? Se você já teve um inquérito civil ou teve um TAC, isso já facilita demais para você, eventualmente, obter uma tutela provisória. Então, toma cuidado com isso, que isso é importante. Tá? Então, cuidado que no teu caso concreto, na tua prova, né, aquele caso concreto, ele pode colocar, olha, teve um TAC firmado pelo Ministério Público, firmado com outro legitimado, com o Estado, com o município, qualquer órgão público pode firmar um TAC, como eu mencionei para vocês. Então, só aqueles de direito privado que não poderiam. Defensoria pode fazer um TAC, ela só não pode instaurar um inquérito civil. Ela pode comunicar o MP para o MP instaurar. Aí é outro assunto. Agora, o fato de ter ou não ter um TAC não é impeditivo para uma ação civil pública. Agora, se tiver, você tem que mencionar isso na sua petição inicial. Então, por exemplo, eu acabei de mostrar a tese do STJ. Suponhamos que tenha dizendo que teve um TAC, teve um termo de ajustamento de conduta. Maravilha. Aí você, na prova de treinamento de peças, de prática de peças, na tua prova específica, apresenta uma questão que você tem que ajuizar uma ação civil pública. Como é que você supera? Você vai pegar e vai mostrar, vai abrir um tópico do termo de ajustamento de conduta. Aí você vai colocar, olha, o termo de ajustamento de conduta, sendo uma negociação na tutela coletiva, segundo o STJ, ele é firmado rebus sic stantibus. Ainda que o TAC seja homologado judicialmente, aquela decisão homologada, ela faz coisa julgada dentro das circunstâncias do caso concreto. Ah, deixa eu botar aqui um outro fundamento. Acho que é importante a gente compartilhar sempre esses fundamentos com vocês, até para que você faça sua prova de maneira adequada. Ó, o TAC, ele pode ser firmado, né, digamos assim, né, extrajudicialmente ou judicialmente. Quando ele é homologado judicialmente, ele vira um título executivo judicial. Todo mundo compreende isso? Então, se o TAC, por exemplo, ele for firmado fora do bojo de uma ação civil pública, ele tem a natureza de um título executivo extrajudicial. Está na lei. Mesmo artigo que eu já mencionei, 5º parágrafo 6º. Mas nada impede que ele seja firmado durante uma ação civil pública e venha a ser homologado. Aí você vai falar, mas Haroldo, ele foi homologado? Aí complica, porque faz coisa julgada, complica nada. Olha lá o artigo 505, inciso 1º do CPC. Então aprenda a superar esses argumentos na sua ação civil pública. Então veja, você tem que dominar esses argumentos. A partir de então, dominando esses argumentos, você consegue redigir adequadamente a sua ação civil pública. Perfeito? Então espero que esteja dando para vocês acompanharem tudo que eu estou mencionando. Um comentário, quem assistir essa aula aí depois, vai lá no meu Instagram, vai na minha rede social, procura lá, Haroldo Lourenço, Haroldo com H, você deve estar vendo aí, Haroldo Lourenço, aparece meu nomezinho aqui no cantinho, vocês vão ver em algum lugar meu nome aí aparecendo. Se não estiver aparecendo a técnica, depois coloca lá, não tem problema. Bota lá, me segue, pode mandar mensagem para mim, pode mandar um direct, famoso DM lá, direct message, manda mensagem para mim e a gente tenta bater um papo e tenta esclarecer alguma coisa com o maior prazer. Continuando a nossa conversa, queria que vocês tomassem cuidado com o seguinte, olha só, esse PowerPoint eu uso mais para direcionar e eu não pular nenhum tópico que eu acho essencial a gente estar conversando. Olha aí, coloquei então que na ação civil pública você não precisa de inquérito civil, então eu não preciso de inquérito civil, nem de TAC. Então cuidado com tudo que eu expliquei para vocês. Não é obrigatório que eu tenha TAC. Não é obrigatório, indispensável que eu tenha TAC, né? Então veja, eu não preciso obrigatoriamente do TAC. Perfeito? Posso superar o TAC ou o inquérito civil. Outro ponto que eu acho interessante é você conhecer a Lei 9494 de 97. Essa é uma lei muito polêmica, tá? Eu vou mencionar essa lei de vez em quando. Ela interfere em vários aspectos da tutela coletiva. Essa lei ela foi declarada constitucional. Houve uma ADC número 4, que falou que essa lei é constitucional. Essa lei geralmente ela traz restrições a diversas questões, concessão de liminares, por exemplo, contra o poder público.
Aí se ajuizou uma ação civil pública exatamente tentando combater se ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade visando exatamente confirmar a constitucionalidade dessa lei. E o Supremo falou, olha, é constitucional. Então nem adianta você vir para mim falando que ela é constitucional, ela é inconstitucional. Só que essa lei, nesse julgamento, aconteceu um fenômeno bem interessante. Qual o fenômeno que aconteceu aqui? O Supremo falou que essa norma ela é constitucional, tá? Ela é constitucional no plano abstrato, mas pode ser inconstitucional no plano concreto. Então, ó, essa lei 9494 de 97, ela é constitucional no plano abstrato e pode ser inconstitucional no plano concreto. E 9494 de 97. Haroldo, como assim? Olha só, quando o Supremo disse que ela é constitucional no plano abstrato, é porque não há uma inconstitucionalidade prima facie em o legislador proibir, restringir questões na tutela coletiva, restringir liminares contra o poder público. Mas se no caso concreto isso afetar o acesso à justiça, afetar o acesso do cidadão ao judiciário, o magistrado pode declarar a inconstitucionalidade. Então toma cuidado com essa norma. O que eu chamo a sua atenção sobre essa norma? Vamos pegar, deixa eu abrir essa lei também aqui que é importante. Lei 9494 de 97. Pega lá o artigo 2º, parágrafo único dela. Quando você fala o artigo 2º, segundo A, tá? Parágrafo único dela, ele fala, ó, nas ações coletivas propostas contra a União, contra estados, contra a DF e municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da Assembleia da entidade associativa que autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e da indicação dos respectivos endereços. Veja aonde eu quero chegar. A lei colocou uma restrição só para a administração pública. Olha que curioso, né? Artigo 2º, letra A, parágrafo único. Uma restrição só para a administração pública. Há de convir, né? Não faz sentido, né? Você está tentando criar um sistema protetivo para a administração pública. O que eu quero que vocês tomem cuidado aqui é o seguinte, isso se aplica para ações contra a administração pública, seja direta, seja indireta. União, estados, DF, municípios, autarquias e fundações. Veja a administração pública direta e na indireta aqueles de direito público. Ignorou sociedade de economia mista e empresas públicas. Tá bom. A petição inicial deverá estar obrigatoriamente instruída com ata da Assembleia da entidade associativa. Ah, Haroldo, mas então aqui ele está falando da legitimidade da associação. Sim, mas aí que é o ponto. Volta e meia, tá? Não é incomum, não é impossível de acontecer. A Defensoria Pública ela é chamada para atuar em nome de associações. Associações que não têm condições econômicas. Existe, pô. Existem associações que não têm condições econômicas de contratarem um advogado e procura a Defensoria Pública. Não é frequente, é muito raro. E aí se exige relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. Então, a ata da Assembleia que autorizou a propositura da ACP, então, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Cuidado com esse ponto, hein? Então, a ata da Assembleia que autorizou a propositura da ACP, pela associação. Além disso, relação nominal de todos os associados tem que estar na petição inicial e indicação dos respectivos endereços. A ideia da lei é evitar associações oportunistas. A ideia da lei é evitar associações pro forma, associações só no papel, né, que não existam no mundo real, né? Então, associações que não existam de verdade, que não existam no mundo real, né? Então, observe bem isso aí, eu compartilhando agora com vocês que eu não tinha compartilhado. Querem evitar
essas questões, né? Evitar que você tenha propositura de ações civis públicas, né? Propositura de ações civis públicas oportunistas, né? Perfeito isso? Todo mundo enxerga bem esse raciocínio, né? Cuidado com isso então, tá? Bem, continuando o nosso raciocínio, além disso, na ação civil pública, você vai trazer a narrativa dos fatos, isso vai estar no seu problema. Toma muito cuidado, é muito comum nas provas da Defensoria Pública, tá? É muito comum nas provas da Defensoria Pública se mencionar já de cara, de antemão, tá? Já se mencionar de antemão que você não pode se identificar, que você não pode trazer fatos novos. Então toma cuidado com esse ponto. Como assim você não vai trazer fatos novos? Você não vai narrar questões novas. Você não vai trazer questões novas no problema. Olha só, você vai usar os fatos que já estão dentro do problema. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma questão do 25º concurso da Defensoria. Tá aparecendo para vocês aí, tá? Então, olha lá, ó. Isso, bota na tela cheia para eles aí, ó. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 25º concurso para ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública. Prova escrita, banca 1. Olha isso aí, ó. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recebeu, num curto período, diversas reclamações em relação ao produto de emagrecimento Magrifil. Existe, né, esses troços, né? Produto laboratório Benlab Indústria e Comércio Limitada. Olha aí, ó. Deu a legitimidade passiva. Todo mundo compreende isso? A questão apontou para vocês quem é o legitimado passivo. Você vai ajuizar em face do laboratório Benlab Indústria e Comércio Limitada, situada na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha a competência. Percebeu isso? Ao juízo de direito da comarca de Dourados, Mato Grosso do Sul. Perfeito? A gente vai falar disso daqui a pouquinho já. Cuidado com o direcionamento da sua petição, tá? Você não indica, não direciona a sua petição. Deixa eu até mudar aqui o foco nisso. Deixa eu só fechar aqui e voltar ao compartilhamento. Toma cuidado, tá? Que o Código de Processo Civil, mas na prática as pessoas não fazem assim, as pessoas continuam direcionando ao juiz, continuam não sei o que, eu sei, cara, mas aí esquece o que as pessoas fazem e vai fazer o que faz na prova, tá? Deixa eu salvar esse slide aqui, só para a gente colocar aqui, cuidado, né, com o direcionamento, né, a competência na sua petição inicial. Bem, geralmente você tem juízos especializados. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando de uma Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro você tem as varas de fazenda pública. Então, toma cuidado. Não se direciona, ó, vou botar aqui, ó, não se direciona petição inicial ao juiz, mas ao juízo. Você entendeu isso? Ao juízo, ao órgão jurisdicional competente. Então veja, por exemplo, você vai colocar maiúsculo, né? Ao juízo de direito da... Aí você pode botar 3 pontinhos, pode colocar, tá? Sem problema. Você não pode se identificar. Ao juiz de direito da vara de fazenda pública da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Tá aí. No nosso caso concreto, que eu estava lendo com vocês agora há pouco, deixa eu botar aí para cá para eu ler melhor aqui. No nosso casinho concreto, ó, era na cidade de Dourados, uma cidade, né, cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então vamos ver aqui hipoteticamente, tá? Mas eu não tenho como saber se lá tem vara de fazenda. Então não tem problema, você bota ao juízo de direito da vara. Aí é um detalhe. Como ele jogou, você está fazendo uma prova do Rio de Janeiro, está jogando um troço do Mato Grosso, ninguém tem como saber se no Mato Grosso é vara civil, se no Mato Grosso é vara de fazenda. Até porque, veja, é uma ação contra uma pessoa jurídica de direito privado. Laboratório Benlab Indústria e Comércio Limitada. Você não tem como saber.
Nesse caso, né, a natureza jurídica dessa empresa, você só pode presumir que é uma pessoa jurídica de direito privado. Então pode ser uma vara civil. Tem locais que tem varas especializadas, da vara de, qual é o nome do lugar? Dourados, Mato Grosso do Sul. Acabou. O que é importante, você não pode dar mole, é isso aqui. Pode parecer uma besteira, mas não é. Né? Nota de corte está aí para provar o que eu estou falando. Então você vai perder ponto desnecessariamente com coisas bobas, né? Que não faz sentido você perder ponto. Você não vai direcionar a sua petição para o juízo errado. Você vai colocar ao juízo de direito. Perfeito? Vamos encerrar esse bloco por aqui. Daqui a pouco eu volto, continuando já. Tranquilo? Posso? Você tá, botou não? Largou a vinheta não, né, Arthur? Não, segurou, né? Então tá. A vinheta de encerramento, depois a vinheta de início, inclusive, quando eu soltei a vinheta, eu percebi que você estava começando a falar, mas já tinha bem que soltado a vinheta, largado o dedo aqui, você me desculpa. Não, tranquilão. Na outra é isso mesmo, eu queria continuar assim mesmo, não tem problema não. Deixa eu só salvar os vídeos aqui que eu tô botando no celular.